Estamos diante de mais uma resolução, de mais uma questão do SSA 3 2026. Essa foi uma questão que, de novo, de orgânica, que fala sobre o caráter de acidez ou então basicidade, mas nesse caso aqui de basicidade entre as aminas. Essa questão já era bem previsível que fosse cair no SSA, porque é algo que é pouco intuitivo, né? Muito fácil das pessoas se confundirem. E também é algo muito interessante a respeito, né, da distribuição, então, e das ramificações da química orgânica, né? E inorgânica também, porque envolve. Nesse caso, ele vai falar das aminas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado. Antes de começar a resolução, eu peço que, por gentileza, se esse vídeo te ajudar de alguma forma e acrescentar algum nível de conhecimento a mais, eu peço que, por gentileza, você curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas da zona de interesse de vestibulares, né? Faça um comentário bacana, dê um feedback sobre o vídeo. Eu vou ler com todo carinho para tentar melhorar nos próximos vídeos, tudo bem? Estou iniciando esse projeto com base de ajudar aí, com o objetivo de ajudar os vestibulandos, os mais variados vestibulandos e estudantes aí de todo o Brasil. E também ajudar a encontrar materiais com disponibilidade de acesso mais fácil, né? Aqui, inclusive, o SSA é muito difícil de encontrar as resoluções das provas, então eu comecei aí essa saga e também das resoluções de simulados, como bancas evolucional e tudo mais, inclusive resoluções de livros didáticos. As resoluções não costumam ser rápidas e superficiais como muitas que tem no YouTube, então eu procuro fazer uma resolução profunda, daquela que você saia entendendo, compreendendo realmente o assunto. E lembrando que é uma resolução, então se você não teve uma base ainda de orgânica muito forte, talvez esse vídeo não seja agora para você, se você não conseguir compreender alguns conceitos que eu vou falar aqui. Então, minha recomendação seria que voltasse, né, a revisar esses assuntos para até então conseguir ver o vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha no enunciado. O texto informa basicamente o seguinte: os compostos nitrogenados, principalmente as aminas, são considerados as principais substâncias alcalinas da química orgânica. Alcalinas se refere então à basicidade, tudo bem? Pois, seguindo a definição de Brossin-Lowry, o par de elétrons livres do nitrogênio favorece a recepção de prótons, oriundos dos ácidos. Então, o que ele fala aqui? O par de elétrons livres segue a mesma teoria aí de Brossin-Lowry. O que diz essa teoria? Esse par de elétrons livres, ou seja, esses prótons, quando eles saem desse nitrogênio, o composto fica com caráter, então, básico, né? Se ele recebesse esses prótons, aí a gente teria um caráter ácido, tudo bem? Experimentalmente foi descoberto que as aminas secundárias são mais básicas que as aminas primárias. Porém, as aminas terciárias apresentam um caráter básico menor que as aminas primárias. Uma questão muito bacana que fala sobre a basicidade entre aminas. Aí me pergunta a alternativa que apresenta, então, respectivamente, ou seja, em ordem, a razão para a maior basicidade das aminas secundárias, então ele pede primeiro das aminas secundárias, e a menor basicidade das aminas terciárias. Qual é o motivo, então, na química orgânica que faz com que as aminas secundárias, por exemplo, tenham a maior basicidade em relação às primárias? Bora lá. Primeiro de tudo é que a gente tende a achar, né, que a ordem de basicidade, se achar que, por exemplo, a amina primária ela é menos básica que a secundária, então logicamente a amina terciária seria mais básica que a secundária. Mas não funciona dessa forma, né? O que acontece é que a gente vai ter impedimento estérico na amina terciária, tá? Que vai impedir, de certa forma, que esse par de elétrons livres que ficam aqui, eles saiam. Como assim? Vamos lá. O que acontece é que é o seguinte: a gente tem na amina primária, que tem um caráter básico, então a gente tem um Kb, aqui com um Kb, que é
indica o potencial de basicidade aqui de um composto, tá? O Kb da amina primária, a gente sabe, então, que é menor que da amina secundária, e a amina terciária é uma exceção entre as duas. O que acontece é que na amina primária, a gente vai ter o tal do efeito indutivo. E o que acontece nesse efeito indutivo? É o famoso efeito indutivo eletrônico. A gente vai ter um aumento da basicidade desse composto da amina primária, devido principalmente a esse fator aqui de prótons, né, de elétrons livres que vai estar ali disponível no nitrogênio, ele vai acabar saindo. E essa nuvem eletrônica que vai ter aqui nesse composto, vai ter aqui nesse grupo substituinte, que normalmente, então, seria, por exemplo, um grupamento metil, vai fazer com que esses elétrons, né, esses par de prótons ali no nitrogênio, acabem saindo. Vai meio que empurrar, né, esses, comumente falando ali, e tradicionalmente falando, de forma menos culta, vai meio que empurrar esses elétrons, e a saída desses elétrons, desses prótons do nosso composto químico, vai favorecer a basicidade da reação. Então, aqui é como se eu tivesse apenas um grupamento aí metil expulsando esse par de elétrons, tudo bem? Então, é graças a uma densidade eletrônica que a gente vai ter na reação. Então, ó, densidade do composto, né? Eletrônica. E essa densidade eletrônica, então, vai promover, né, uma direção até o átomo de nitrogênio. A gente vai ter que meio que uma nuvem eletrônica, então, que vai empurrar e favorecer que esse par de elétrons acabe ficando aí, saindo do composto, né? E ficando esse par de elétrons livres do nitrogênio mais disponível, né, para capturar inclusive um próton, que vai fazer com que aumente a basicidade. Tudo bem? E aí o que acontece? Eu vou pegar um exemplo, tá? Que inclusive é extremamente pertinente. Vamos pegar a amina primária. Simples, né? Essa aqui é a metilamina. Que é um exemplo de amina primária. E o que acontece? A gente vai ter uma certa nuvem eletrônica pegando, né, todo o contexto da química orgânica, que essa nuvem eletrônica que vai ser criada aqui vai ajudar, né, a expulsar o par de elétrons da reação do componente, tá? Então, isso vai favorecer, então, a saída desses prótons, e a saída desses prótons vai justamente aí fazer com que a gente tenha uma basicidade maior da amina primária. Poxa, então, logicamente, pode acontecer a mesma coisa numa dimetilamina. O que seria uma dimetilamina? Uma dimetilamina seria, então, uma amina secundária. Vamos pensar, então, aqui na amina secundária clássica, né? Que é a dimetilamina. A dimetilamina, gente, que, né, a gente vai ter um par de elétrons livres também no nitrogênio. E a dimetilamina é uma amina secundária. E o que vai acontecer? Novamente, se antes eu vou falar de forma menos culta, para ver se todo mundo consegue pegar essa noção, tudo bem? Então, a gente tinha, então, meio que como se fosse só uma força atuando para expulsar, né, esse par de prótons livres aqui no nitrogênio. E expulsando, a gente tem um caráter básico da reação. Agora, é como se eu tivesse, então, agora duas forças empurrando para uma mesma direção, né, no sentido ali, mesma direção e sentido não. Mas eu tô falando no sentido de que eu vou ter meio que uma densidade de nuvem eletrônica aqui, nesse grupamento metil, e uma densidade de nuvem eletrônica também nesse grupamento metil. Essa densidade de nuvem eletrônica que vai ter nesses dois compostos vai permitir novamente a expulsão, então, desse par de elétrons livres,
que ficam aqui no nitrogênio. Então, concorda que é como se fosse uma força, inclusive, maior. Então, vou ter um nível de basicidade maior. Seguindo essa mesma teoria, você poderia pensar, né? Poxa, então a mina terciária vai acontecer a mesma coisa. Não, gente. É aí que tá o detalhe, é aí que tá o pulo do gato. Não vai acontecer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o exemplo de novo de uma amina terciária. Certo? E o que vai acontecer nessa amina terciária? O par de elétrons livres que vai ficar aqui não vai conseguir sair da estrutura. Ele não vai conseguir sair, ele vai ficar fixo. Por quê? Porque, de acordo com a própria estrutura do composto, a gente vai ter, tá, uma densidade de nuvem eletrônica, tudo bem? Essa densidade de número eletrônico a gente já viu anteriormente nas outras aminas e vai acontecer com o mesmo caráter aqui. A gente vai ter uma densidade de nuvem eletrônica. Inclusive, na secundária, até a densidade de nuvem eletrônica chegava a ser maior do que na primária. Então, por isso que favorecia também que esse par de elétrons livres acabasse saindo, tá? Mas aqui é diferente, gente. A gente vai ter, tá, essa nuvem eletrônica, tá? Só que o que vai acontecer, de maneira geral? Esse composto, terciário, da amina terciária, não vai ter, por exemplo, a disponibilidade para sair esse par de prótons, né, de elétrons livres ali no nitrogênio. Porque meio que esse par de nuvens eletrônicas vai fazer um impedimento estérico da reação. Da reação não, do composto de forma geral, tá? E outra coisa importante para lembrar é que a amina terciária, além desse impedimento estérico, né, que vai acontecer com o maior número de grupos alquila, que são de grupamentos metis, ou seja, o CH3, né, vai criar então esse impedimento estérico, tudo bem? Que vai impedir que esse par de elétrons aqui saia. Isso não vai acontecer, porque meio que vai dificultar o processo, né, de acesso ao próton ao nitrogênio, que vai diminuir a basicidade. A gente não vai ter essa liberação, né, tá, desses elétrons aqui disponíveis no nitrogênio. Então, basicamente, literalmente, basicamente, é essa a explicação que envolve, tá? Aqui a gente vai ter um processo de impedimento estérico. Vou deixar disponibilizado aqui na descrição do vídeo, talvez alguma aula que possa ajudar alguém. Se você não entendeu essa explicação, tem pessoas mais com outra didática que possa ajudar você, certo? E basicamente a basicidade das aminas em água é um balanço de estabilização eletrônica, né? Que é o famoso efeito indutivo, tá? E a desestabilização é o famoso efeito estérico. E tem também um conceito chamado solvatação, né? Que é quando a gente tem um cátion amônio, que é a forma protonada da amina, e ela é estabilizada por ligações de hidrogênio com água, mas não entra no quesito de agora, tudo bem? Então, talvez isso confunda um pouco vocês. Então, a gente fica com a letra C. C de casa aí, sendo as respostas corretas, né? As outras alternativas, a maioria ele troca as ordens, né? Ou então troca os conceitos relacionados. E só um detalhe, tá? Poxa, você deve estar se perguntando, tá, a amina é isso. E as amidas? As amidas, gente, elas não vão ser nem ácidas e nem básicas. Elas vão ter caráter neutro, tá? Então, é isso, tudo bem? Então, a gente fica com a letra C como gabarito.